Hoje nós vamos montar o roupeiro Londres da Polima Móveis. Eu sou a Gabriela e me acompanhe nessa montagem. Primeiramente, ao abrir a caixa, vamos tomar muito cuidado para não passar o estilete muito forte, para não danificar nenhuma peça do móvel. Já separei aqui as ferragens e vocês podem observar aqui no manual que cada uma delas é identificada por uma letra para poder facilitar na hora da montagem. Dando início à nossa montagem, logo no passo 1, vou pegar as peças 5, 6 e 23 e vou colocar as cavilhas nelas. Cavilhas colocadas. Agora nas duas peças 5 e na 23, eu vou colocar cantoneiras na parte de trás. Reparem que na parte da frente ela vai ter essas furações aqui para colocarmos o parafuso na base. Vou colocar duas cantoneiras em cada peça utilizando o parafuso M, que é o 3,5 por 12. Cantoneiras colocadas nas peças 5 e 23, agora vou preparar o rodapé traseiro, colocando cantoneiras nas extremidades deles também. Vou colocar duas cantoneiras em cada ponta. Aqui nós vamos utilizar o parafuso M, que é o 3,5 por 12. Dando continuidade ao passo 1, agora nós vamos fixar a peça 5, 6 e 23 no rodapé do guarda-roupa. Vou fazer o encaixe da peça 5 no rodapé traseiro e ela vai ser parafusada com o parafuso A. Vou repetir o mesmo processo com a outra peça 5. Vou fixar agora a peça número 23 também no rodapé traseiro, utilizando o parafuso A. Aqui na peça número 6, que nós vamos fixar também na base ali no rodapé, vocês podem observar que entre essa furação e a ponta, ela tem um espaço maior desse lado, e nesse lado ela tem um espaço menor. Esse espaço menor, ele vai ficar para o lado de trás, então nós vamos fixar esse lado aqui no rodapé traseiro. Essa parte aqui que tem um espaço maior, ele vai ser fixado para frente no rodapé da frente. Vou fazer a fixação da peça número 6 com o parafuso A. Vou fazer agora a fixação do rodapé frontal nas peças 5, 6 e 23. Vou fixar primeiro a peça número 6. Ela é fixada no rodapé frontal através do parafuso A. Vou fazer o encaixe das cavilhas e fixá-la com o parafuso. Agora eu vou fixar as peças número 5 e 23 através das cantoneiras, utilizando o parafuso M. E para finalizar o passo 1, nós vamos fixar a lateral na base. Vou utilizar o parafuso A para fixar a parte frontal e atrás nós vamos utilizar o parafuso M para fixar as cantoneiras na lateral. Dando continuidade na montagem, agora vamos começar o passo 2. Nós vamos fazer a fixação da coluna, número 7, e das prateleiras, número 9. Vamos utilizar o parafuso A. Aqui na peça número 7, nós vamos colocar cavilha também, antes de parafusar ela na base. Coluna e prateleiras fixadas, agora nós vamos seguir aqui, colocando a peça número 8 e a peça 11 no guarda-roupa. Vamos utilizar o parafuso A para fixá-las. Aqui na peça número 11, nós vamos colocar cavilha na parte de cima e na parte de baixo também. Vou fixar a peça número 11 utilizando o parafuso A. Ao fixar a peça número 11, repare que essa parte que sobra para baixo da furação da dobradiça, ela vai ser maior do que a parte de cima. E para finalizar o passo 2, nós vamos colocar o teto. E antes de fixar ele com o parafuso A, vou colocar as cavilhas nas extremidades. E agora no passo 3, vou colocar os pés na base utilizando o parafuso E, que é o parafuso flangeado 4x14. Pés fixados, agora eu vou colocar a peça número 12 no nosso guarda-roupa. Lembrando que a parte de baixo dela tem cavilhas, então vamos colocar as cavilhas antes de fixar ela com o parafuso A. E para finalizar o passo 3, vou colocar os calços da dobradiça. Nós vamos ter duas situações aqui. A primeira situação é o calço da dobradiça com o parafuso e porca. Então, vou colocar aqui o calço. Colocar o parafuso. Encaixar o outro calço no parafuso. E fixar com a porca.
A outra situação que nós temos aqui, vamos pôr o calço aqui, nas furações que já vem da fábrica, nós vamos fixar ela com o parafuso V, que é o 4x14. Vou repetir o mesmo processo com todos os calços. Vou dar início agora ao passo 4 e fixar os fundos do guarda-roupa conforme o manual me pede. Já mostro para vocês como que fica. Aqui no fundo do guarda-roupa, para fazer a união das duas chapas onde tem a coluna, nós vamos utilizar a chapa metálica juntamente com o prego. Vou repetir esse mesmo processo na coluna inteira para deixar o fundo bem fixado. Aqui na parte onde eu não tenho a coluna, eu vou utilizar o perfil H na parte de cima. Então aqui na parte de cima, que não tem a coluna, vou colocar o perfil H para fazer a união dos fundos. Na parte de baixo que tem a coluna, vou fixar também com as chapas metálicas, igual na outra coluna que eu já fiz. Então o fundo do guarda-roupa ficou dessa forma. E para finalizar a fixação do fundo, no rodapé, nós vamos fazer a fixação dele utilizando o parafuso M. Agora no passo 5, nós vamos fixar a base do guarda-roupa utilizando o prego. Agora nós vamos colocar os espaçadores de gaveta nas marcações que vem no móvel, utilizando o parafuso V. Espaçadores fixados, agora vamos colocar a corrediça, utilizando o parafuso M. E para finalizar o passo 5, vou fixar as vistas laterais e superior utilizando o parafuso V, respeitando a distância de 2 centímetros da lateral do guarda-roupa. Vistas colocadas, agora eu vou fazer a montagem das gavetas. Vamos iniciar a montagem das gavetas. E o primeiro passo nós vamos fazer é colocar cola nas duas peças 17 e na peça 18 para colocar as cavilhas. Cavilhas colocadas, agora eu vou fixar duas cantoneiras em cada peça 17 utilizando o parafuso M. Cantoneiras fixadas, agora eu vou colocar cola no tampo da gaveta para colocar as laterais e fixar as cantoneiras com o parafuso M. A lateral da gaveta, ela tem uma parte com acabamento e outra parte sem acabamento. A parte com acabamento vai ficar para a parte de cima da gaveta. Laterais fixadas, agora eu vou colocar o contrafundo. Lembrando que essa parte com acabamento vai ficar para o lado de dentro da gaveta. Vamos colocar aqui, encaixar a cavilha. Com o parafuso A, vou fazer a fixação dela. Estrutura finalizada, agora eu vou passar cola aqui na cava onde vai o fundo da gaveta, colocar o fundo e fixar utilizando o prego. E para finalizar a nossa gaveta, vou fixar agora as corrediças utilizando o parafuso M. Agora vou pôr o suporte de cabideiro. Já coloquei na marcação que o manual me pede e vou fixar utilizando o parafuso B. Dando continuidade ao passo 7, vou colocar agora as dobradiças nas portas, utilizando o parafuso V. Agora vou fixar o puxador utilizando o parafuso F. Dobradiças e puxadores colocados, agora vamos colocar as portas no guarda-roupa. Para fazer a regulagem das portas, eu vou ter esse parafuso que vai trazer a porta mais para a direita ou para a esquerda, esse e esse que vai trazer a porta para cima ou para baixo, e esse a porta mais para dentro ou mais para fora. Para fazer a fixação dos espelhos, já deixei aqui a marcação com a distância que o manual me pede e vou fixar o espelho utilizando a arruela de silicone e o parafuso que vem junto com ele. São esses aqui.
Para fazer a fixação, eu inicio o furo com a parafusadeira com muito cuidado. E finalizo apertando o parafuso com a chave manual. Vou repetir o mesmo processo nas duas portas que têm espelho. Está finalizada a montagem do roupeiro Londres. Espero ter te ajudado e até a próxima!